Programa Mercado e Ação, seu programa das terças-feiras às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quartas e aos sábados, às 8 da manhã, transmissão simultânea pela internet no site poatv.net, recebe hoje o sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Pitan Flores, eleito em recente pleito e empossado no último dia 8 de janeiro. Data em que se comemorou também o aniversário da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul. Então fique conosco e vamos aproveitar esse momento que eu tenho certeza vai ser muito rico para nós. Retornamos num instante. Hoje o programa Mercado e Ação recebe Paulo Roberto Pitan Flores, conhecido por Pitan, eleito grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul e que tomou posse agora no último dia 8 de janeiro, quinta-feira passada, né? Quinta-feira passada. Foi uma bela cerimônia. Quem teve oportunidade de estar lá admirou muito o discurso de posse que tu fizeste, pela moralidade, enfim, por todas essas questões. Vou fazer algumas perguntas para ilustrar um pouco o nosso espectador. A maior parte das pessoas não sabem ou tem uma imagem errada do que é a maçonaria. O que é a maçonaria? Luiz Antônio, inicialmente agradecer a oportunidade que temos em estar mais próximo de você e de seus telespectadores, desse canal que está crescendo a passos largos, que está, sem sombra de dúvida, disputando já os índices de audiência que são fundamentais e imprescindíveis na comunicação brasileira. Fico honrado em poder dizer que esse é já o primeiro programa que estou participando. Agradeço essa oportunidade. É um prazer te receber. E ter, talvez, se pudéssemos falar, o furo de reportagem. Maçonaria é uma instituição que trabalha sempre, pensa fazer o bem da humanidade. Estamos há muitos anos, milenares, datas que se pesquisa a origem da maçonaria e não se consegue chegar a conclusões. Temos registros de dados a partir do momento que ela começou a registrar documentos. Antes era só na palavra. Antes era só nas palavras, nos sinais, nos códigos que usávamos e ainda usamos para nos identificarmos. Maçonaria trabalha a ideia de que nós poderemos tornar feliz a humanidade através dos nossos costumes, da moral, da ética. E por isso, somos uma escola de mestres. Assim, pelo menos, nos auto-intitulamos, escolas de mestre. Mas mestres para trabalhar o próprio mestre. Acreditamos que se nós nos autoaperfeiçoarmos, as pessoas que estarão ao nosso convívio notarão, perceberão comportamentos diferenciados, atitudes diferenciadas que nos tornarão, no mínimo, motivo de uma expectativa. O que será que tem esse homem que, por algum momento, é diferente dos outros? Acreditamos que, a partir desse momento, do autoaperfeiçoamento, nós vamos realmente contagiar a humanidade e devemos propagar todos os princípios sadios de vida. Existe algum conflito na cabeça das pessoas ou dúvidas de que a maçonaria possa ser uma religião? Isso tem origem na história onde os grupos eram bastante fechados. Qual é a informação a respeito? Meus queridos espectadores, telespectadores, maçonaria não é religião.
ela não é religião porque não prega. Nós trabalhamos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de pensar ao mesmo tom, ao mesmo patamar que você tem de me ouvir. Você pode ter a sua opinião contrária à minha. Eu tenho que respeitá-lo e ouvi-lo. Então, nós nunca tivemos e não vamos ter ditames. A exemplo, a partir de hoje ou esse ano, a maçonaria brasileira do Rio Grande do Sul, da Universal, estabelece que vamos trabalhar determinado assunto. Por isso, a maçonaria realmente não é religião. Ela não prega. Eu vou pedir licença um instante. Como é de praxe, nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, especificamente a Delegacia da Criança e Adolescente, no qual nós sempre divulgamos em todos os programas a imagem de uma criança desaparecida, da qual nós pedimos a colaboração de todos os nossos ouvintes, na tentativa de recuperá-la, de buscar, de completar o lar. Esse menino que vocês estão vendo na tela é um menino de 8 anos, ele sumiu há pouco tempo de casa, ele tem um problema sério com drogadição, chama-se David Leonardo Cardoso, e atenção, ele tem 8 anos, 8 para 9 anos, ele sumiu de casa, é bem provável, se pensa que ele perambula pelo centro de Porto Alegre, pelas ruas, mas não se tem não se conseguiu localizar essa criança ainda. Então, você que anda pelo centro, passa perto, enfim, fica atento e colabora com essa família para a gente tentar recuperar essa criança que tem apenas 8 anos de idade. Voltamos agora ao nosso entrevistado. Pitan, me permite chamar assim. A maçonaria tem uma história muito próxima a todos os movimentos, aos grandes movimentos políticos do Brasil. Podemos pegar a independência, a proclamação de república. Como é que se dava essa participação? Como é que faz parte da história, como é que isso acontecia? Eu acho que essa é uma das provas do nosso comprometimento com aquilo que falamos, que é a construção do bem-estar da humanidade. Me inspiro naquilo que começou aqui no Rio Grande do Sul, que foi todo o processo de abolição da escravatura. Naquela época, na loja Rocha Negra, em São Gabriel, a número 1 da nossa instituição, da nossa jurisdição aqui no Rio Grande do Sul, estabeleceu que para ser iniciado, o candidato tinha que, entre um processo todo de seleção, apresentar, no mínimo, a libertação de um escravo. Gostaria de comentar com todos vocês que, na nossa visão, não é a maçonaria que faz, e sim os maçons. Toda a história que nós estamos hoje vivenciando, que por sinal, ao meu ver, está vivendo da glória do passado, ela está sempre centrada em um personagem. A abolição da escravatura, a independência do Brasil, aqui a nossa República Rio-Grandense. Tem tantos eventos que aconteceram que dizem que nós acreditamos a maçonaria, mas quem fez foram membros da maçonaria. Essa é a leitura que eu faço. Acho que a maçonaria só poderia fazer e assumir essa autoria desses eventos se ela realmente pregasse alguma lei, algum incentivo, alguma moção a um trabalho a ser feito. Ela não prega.
Vamos fazer um pequeno intervalo, retornamos num instante que a conversa está boa. Programa Mercado e Ação, seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quartas-feiras, às 8 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã, transmissão simultânea pela internet no site poatv.net. Retorna agora com Paulo Roberto Pitan Flores, foi eleito grão-mestre da grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, e cuja posse foi agora no último dia 8. No primeiro bloco, nós abordamos muito a questão da maçonaria na formação da história do nosso estado e na definição do que é o homem maçom. Nesse segundo bloco, eu queria abordar um pouquinho as questões sociais no qual o Brasil passa. As questões sociais, as demandas sociais e políticas. Em alguns momentos, passa a sensação de que a corrupção em si é uma política comportamental ambicionada pela população, porque parece-me que ela dá lucro e não dá punição. Isso é uma distorção a todos os valores que a gente tem até então. É delicada essa questão, né? Realmente ela nos dá pano para muita manga. Vejam vocês, se nós estamos dizendo que estamos preocupados com o bem-estar da nossa população, seria difícil, extremamente difícil, nós dizermos que damos as costas à realidade do que acontece no nosso país. Porque assim como declaramos amor ao nosso Criador incriado, nós temos também que prestar juramento na maçonaria a obedecer e amar a nossa pátria. E nesse momento, parece-nos que a população inteira acredita que aquela entidade que ainda inspira um pouco de confiança, que ainda inspira total esperança de que a gente possa, os maçons, tentarem resolver a atual situação do país. Lamentável agora, no nosso intervalo, vermos o nosso querido apresentador Luiz Antônio citar uma criança, percebam, meus telespectadores, de 8 anos, cadastrada como usuário de drogas, perambulando pela rua, porque para ele, talvez naquela consciência infantil, ele nada represente e muito pouca esperança tenha. O que nós devemos fazer? Nós devemos, sem sombra de dúvida, fazer o que os nossos antepassados fizeram, se preocuparam com a situação do nosso país. E num momento com que estamos vivendo, que as inversões de valores é a maior constância, nós temos que ter a preocupação de usar a influência de nossos quadros, dos nossos irmãos, que são líderes em todos os setores aonde atuam, para que interfiram pela busca da ordem, para que se tenha a cada passo uma conquista para retomar aquilo que é o país que nós gostaríamos. A partir do dia que a nossa presidente da República escolheu os seus novos, tinha uma relação de nomes para estabelecer como seus futuros colaboradores nos mais altos escalões. Ela disse que teria que, tão logo tivesse esse nome, consultar o Ministério Público para ver se nenhum deles estava comprometido. Significa dizer, no nosso entendimento, que não existe mais em quem acreditar. Aí conclamo os nossos irmãos, a maçonaria geral, as pessoas de bons pensamentos, de bons costumes, para que independente de ordem, reflitam e façam a sua parte. Nós estamos realmente preocupados, porque a inversão
quando se festeja aquele que é honesto, nós temos que nos preocupar profundamente, meu querido irmão Luiz Antônio. Nós temos que nos preocupar, porque honestidade é uma obrigação, é um dever. Paulo Roberto Pitan, na história, a maçonaria foi, junto com outras entidades, talvez a igreja, uma das principais, porque a igreja esteve presente sempre em todos os movimentos, porque era proibido não ter a igreja junto, era quase uma heresia em boa parte da nossa história. Mas essa movimentação toda fez com que se agrupasse dentro da maçonaria posição e oposição, porque ela tinha um caráter apolítico, apartidário, vamos assim dizer, reunia império e república e se convivia bem dentro. E movimentos sociais e movimentos políticos agruparam essas duas vertentes políticas ou comportamentais da época e geraram resultados não só no Brasil, mas em todos os regimes déspotas, com reis e rainhas, com autoridades absolutas, se conseguiu fazer os homens se unirem em prol do bem. Vamos abordar um pouquinho essa questão, essa capacidade do ser humano de abrir mão de determinadas questões que são do seu dia a dia, talvez da sua sobrevivência, em alguns casos, ele estar num lado ou no outro seria a sua sobrevivência, mas ele abre mão disso em função de um bem maior, que é a própria humanidade, que é o próprio ser humano. Está correta essa afirmação? Eu acredito que sim, porque se nós não nos doarmos, realmente nada faremos. Quando dizia que o sucesso só aparece antes do trabalho no dicionário, talvez já estejamos fazendo essa constatação, essa comprovação. Nós precisamos, e toda a instituição ou toda agremiação que se propor a fazer qualquer trabalho, ela será bem sucedida a partir do momento que se consiga despir dos seus elementos a vaidade. E eu acho que aqui, em todos os setores, inclusive na nossa ordem, nós temos que trabalhar sempre para que se dispam os integrantes de quem quer que seja a instituição das vaidades. Porque toda vez que nós trabalharmos o bem-estar de alguém isoladamente, nós estamos abrindo o prejuízo da maioria. Toda vez que trabalharmos uma exceção, eventualmente eu vou te liberar dessa proposta. Eu estou te fazendo um benefício que não estaria de acordo com todos os nossos costumes. Pode ter certeza, seja onde for, você estará prejudicando a instituição que você participa. Então, acho que sim, nós temos que pensar que 2 correntes, 3 correntes poderão trabalhar bem, desprovido da vaidade, desse artifício maldoso que é a vaidade, que, aliás, é a grande arma dos fracos, porque através da vaidade eles se intitulam grandes e através da vaidade eles tentam conquistar espaços que realmente não representam o seu espaço. O homem é grande a partir da sua cabeça. Nós não precisamos de pessoas com muito currículo, nós precisamos de homens grandes. Grão-mestre, sua gestão está começando, a sua posse foi na quinta-feira, foi até tarde, tal era a alegria das pessoas que confraternizavam.
E hoje, efetivamente, terça-feira, está sendo exibido esse programa, começou ontem, segunda-feira, de fato a gestão. Ou melhor, o exercício da gestão, porque a gestão começou desde o projeto de eleição que levou as pessoas, levou os maçons a colocarem no voto a maioria que te deu a vitória. Qual é o teu projeto de gestão? Como vai se dar esse momento? Pois é. A partir do momento que você me pergunta qual é o projeto de gestão, eu acho que automaticamente você já está contribuindo comigo na resposta. O nosso programa, a nossa plataforma toda foi calcada em cima desse programa gestão, porque acreditamos nós que para trabalhar uma organização, uma instituição melhor, como a grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, que tem, com toda certeza, os maiores líderes, os melhores nomes das nossas comunidades. Nós não podemos ter, em hipótese alguma, um programa de administração, um programa de prato feito, um programa de que nós, a partir de ontem, como você bem disse, estarmos com as respostas de todas as perguntas. Então, quando trabalhamos a nossa campanha, criamos um slogan de que juntos vamos retomar a caminhada. Juntos é o exemplo específico de um programa de gestão. O gestor é aquele que ouve. O gestor é aquele que faz o papel de um padre confessor, me permitam os queridos ouvintes da religião católica. Mas tão somente depois do padre ouvir todos os detalhes do confessor é que ele vai dar a penitência. E eu acredito que dentro desse exemplo a gente possa apresentar a vocês um programa de gestão. Nós temos que ouvir que aquilo que aqui é bom para Porto Alegre poderá não ser a grande solução para alguém que mora numa fronteira. Assim, aqueles casos bem-sucedidos do leste, talvez, possam ser a solução aqui para a nossa capital. Então, esse é o programa de gestão. Nós estamos trabalhando já desde o período sucessório e mais, então, ativamente a partir de ontem, com o trabalho de corpo a corpo. Queremos ouvir as reais necessidades de todos os nossos irmãos representados em grandes lojas, em lojas maçônicas que compõem, a nossa grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, pela qual eu estou falando. Existem outras potências no nosso estado, todas com o mais alto respeito, com a mais alta integração, que trabalham dentro das suas orientações, mas que no final da estrada conduzem ao mesmo caminho. A grande loja do estado do Rio Grande do Sul hoje é composta de mais de 200 lojas e estamos representados em várias cidades do nosso estado. Sereníssimo Grão-Mestre Paulo Roberto Pitan Flores, as pessoas que nos ouvem, que mensagem elas vão levar para essa sua gestão, para eles, nas suas casas? Queridos telespectadores, aproveito esse momento raro para pedir a todos vocês que reflitam sobre a importância de vivermos a nossa passagem dentro do nosso período de vida, que tenhamos nós a vontade de fazer o bem, que tenhamos nós a obrigação de dar respeito às pessoas que nos conhecem e que tenhamos nós a obrigação de nós mesmos darmos o respeito
que nós gostaríamos que tivéssemos. Acho que fazer o bem para a humanidade, tratar bem o vizinho, ser amigo dos seus amigos e ser tolerante com as pessoas é um patrimônio que faz com que toda a humanidade seja feliz. É muito mais fácil sorrir do que chorar. Ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência e retornamos semana que vem um novo programa. Obrigado.